Hi guys, tudo bem com vocês? Eu espero que com vocês esteja tudo ótimo, porque comigo está. Eu me chamo Yara, é muito prazer e eu trago vídeos aqui todos os dias no canal, então espero muito que você, sim, você aí do outro lado da telinha, goste do meu tipo de conteúdo. E o nosso tema de hoje vai ser itens amaldiçoados. Eu espero muito que você goste do conteúdo e se você gostar, não esqueça do like. E se você não for inscrito, claro, se inscreva no canal. Ao iniciar esse assunto, devemos ter em mente que os itens amaldiçoados atravessam culturas. E não só isso, como também um reflexo do medo humano, da insegurança, sabe, do invisível e do desconhecido. Um medo que, apesar de, bem, atravessar gerações, de ser atual, ele não é basicamente tão atual assim. Até porque na Inquisição esse medo era fortíssimo. O desconhecido era algo justificável para que cometessem atos brutais, como por exemplo queimar pessoas vivas em fogueiras. Bem, quem já ouviu ou estudou um pouco sobre a Inquisição vai entender o que eu estou falando. E vale citar que esses itens, eles têm uma carga sobre eles, uma carga que carregam, que é basicamente mortes e tragédias, que aonde quer que estejam, lá estão elas também. Um histórico muito longo associado ao miticismo. O tal peso pode não ser literal, mas o efeito psicológico e espiritual é evidente em quem vivencia tais situações com esses itens. Esse tal objeto é um ato intencional ou nem tanto de atrair desgraça, azar e muitas outras coisas ruins para quem o possui. E tudo isso pode vir de uma entidade, de uma crença coletiva, de um ritual e, como eu já citei muitas vezes aqui no canal, também da palavra, porque bem, como eu já disse várias e várias vezes, a palavra ela tem um imenso poder, não só no mundo físico, como também no mundo espiritual. E funciona como se fosse uma programação, só que espiritualmente negativa, que se repete várias e várias vezes até que seja quebrada. E claro, para ser quebrada, pode ser também rituais, purificações, bênçãos, enfim. Não falta modos de como quebrar uma maldição, mas existem muitas variáveis e eu vou citar isso um pouco adiante. Eu vou deixar uma perguntinha aqui no ar pra gente se questionar. O peso do item amaldiçoado, ele realmente existe? Comenta aí o que você acha. Bem, na minha perspectiva, ela é muito diferente do que a gente normalmente conhece. Não é um peso físico, óbvio, é um peso espiritual. E isso acarreta várias coisas, e quanto mais mal a gente está psicologicamente, física, espiritual, esse objeto ele vai se sobrecarregar para que possa gerar mais energias ruins e bem. A gente já sabe. E claro, o portador será o maior prejudicado, e não só ele, porque aqueles também que estão próximo ao portador do objeto ou está próximo ao item amaldiçoado será também, querendo ou não, envolvido nessa confusão espiritual. E o pior que pode ocorrer é alguém que tem uma afinidade com o mundo espiritual estar próximo desse item. É claro que a ciência vai afirmar que não existe provas científicas que podem afirmar que existe um peso sobre esses objetos, um peso espiritual. Mas muito legal, eu acho. As tradições, muitas tradições, religiões afirmam que sim existe um peso. E esse peso é justificável pelas questões de causar ali calafrios, mal-estar, sonhos ruins, muitas outras coisas. Esse aqui é o básico, sabe? A gente vai falar de algumas outras situações que podem ocorrer. E para eles, tais coisas são justificáveis como pesos espirituais, como se o objeto tivesse uma memória vibracional e guardasse em si dor e sofrimento e muitas outras coisas. Que claro, não são boas essas coisas. Muitos dos itens que temos em casa, que vemos ou que mexemos, ou sei lá, do dia a dia, pode ser sobrecarregado com energias negativas. E não tem um objeto em específico. Existem aqueles que ficaram bem famosos por ter uma energia muito densa acumulada e causar muito pânico em outras pessoas.
mas isso não quer dizer que tais objetos possam acumular mais energias que outros. Mas como essas cargas vão parar ali naqueles objetos? Existem muitas formas, mas eu vou citar algumas aqui para vocês. Uma das formas, claro, que a gente já deve imaginar quando a gente fala sobre itens amaldiçoados é rituais. Mas não só isso, como também intenções malignas, tragédias associadas e, claro, sempre tem que ter a crença coletiva, nunca pode faltar. Mas uma coisa interessante que vale citar para vocês é que esses itens amaldiçoados, eles não têm um poder mágico, tá? Não é porque você tem ele e, sei lá, você queira que ele faça alguma mágica que ele vai fazer. Não funciona assim. Na verdade, cada um desses itens são pontos de ligações para as forças do inimigo. Podem ser considerados portadores de energias também. Como sempre, eu gosto de trazer alguns contextos de interpretações. E claro, tem a dos arquetipos, que é ali a representação da sombra, da própria sombra humana, como a ambição, a ganância, o ódio, a vingança e bem, por aí vai. Qualquer sentimento que não seja bom está ligado aqui. Mas também temos outros contextos, como na antropologia e no ocultismo, que vale muito citar aqui. E isso se chama, segundo eles, contágio mágico, que é a ideia basicamente de que aquele objeto esteve em contato com um evento ou com uma pessoa. Como esses objetos foram manuseados de forma inadequada ali para pactos, intenções ruins, enfim, coisas que não são boas, eles acabam sendo vistos como portadores de maldições. É visto dessa forma por simbolizar aliança ou alianças contrárias a Deus. A Bíblia ela adverte sobre manter itens que simbolizam essas alianças contrárias a Deus. Ela adverte objetos ligados a alguma prática ou qualquer prática ocultista que seja contrária à própria Bíblia. E um exemplo bíblico que vale citar é os tesouros de Jericó, que eles estavam amaldiçoados por serem tomados contra a ordem divina. E isso acabou resultando em perdição para quem possuísse aqueles itens. Mas claro, estamos falando de quem possuía esses itens indevidamente. E a orientação bíblica é clara: evitar tais objetos e, se tiver um, abster-se dele. E vale citar que existe pessoas fervorosas ou até mesmo que têm um costume de consagrar tudo a Deus. E isso, claro, é muito bom. Tudo o que recebe, tudo o que compra, tudo o que é ganhado, pois caso algo seja consagrado e enviado para a sua casa, o elo com o mal é quebrado no momento que é consagrado a Deus. Nós sabemos que esses itens emanam energia que afeta diretamente a vida do portador, afetando a prosperidade, a alimentação, relacionamento, vida financeira, as 7 áreas, de todas as áreas, sem deixar uma afora. Esse seria, claro, o impacto desses itens, mas não é só isso. Se fosse apenas isso, entre aspas, seria até que bom, mas esses objetos poderiam e pode atrair coisas maiores, não só a desgraça, mas como também atrair demônios. Sim, e adivinha por onde eles podem entrar na sua casa? Pelos espelhos. Tem muito essa questão de pessoas guardarem por algum motivo espelho quebrado, ou manter um espelho sujo. Até descobri isso recentemente, porque eu odeio limpar espelho. E o daqui de casa eu não sei como sempre vive sujo. Mas espelho sujo, ele também atrai essas coisas. Mas vale citar que tanto coisas ruins podem entrar através desses espelhos, quanto coisas boas. Não que, vocês sabem, espírito seja bom. Mas existem uns que não são tão ruins e que às vezes até protege. Mas a gente também não vai dar sorte pro azar, Outro ponto também que vale citar é que essas maldições também podem não só ser geradas ou também passar em gerações, como também pode ser consequência do pecado. Nós sabemos que o pecado muitas das vezes é uma consequência de desobedecer a Deus ou da idolatria a ídolos falsos. Mas um ponto que é óbvio que a gente sabe, mas vale citar aqui, que é muito interessante que eu acho, é a questão do desrespeito aos pais. Também pode ser uma consequência
para as maldições, mas para o nosso azar, eles também podem nos amaldiçoar. E não só ele, como qualquer pessoa. O poder da palavra. Aquele poderzinho que a pessoa tem a mania de dizer que você não é capaz, que se ela não conseguir, você não vai conseguir, que você não será feliz e muitas outras palavras que, bem, né? Amaldiçoa a vida da pessoa completamente, como já dizia minha avó, atrasa a vida da pessoa. A pessoa parece que dá um passo para frente e dois para trás, infelizmente. E já nesse contexto maravilhoso familiar, nós iremos falar agora sobre as maldições hereditárias. Exatamente. Que óbvio, alguém faz uma merda e no futuro paga uma pessoa que não tem nada a ver com isso, mas que é do mesmo sangue. Eu tô um pouquinho de ranço. Mas aonde surgiu o primeiro relato, Yara? Bem, a gente nunca vai descobrir, infelizmente, ou felizmente, sei lá, mas existem alguns exemplos antigos. E a gente vai falar, por exemplo, do Egito Antigo, que em específico existem algumas tumbas, né? Mas a gente vai falar de uma particular, que é a tumba de Tutankhamon. Uma tumba amaldiçoada, obviamente, só que ela teria matado vários exploradores em circunstâncias totalmente anormais. Temos, por exemplo, também a Grécia Antiga, seria objetos associados a deuses e, bem, em especial, claro, a caixa de Pandora, que carrega muitos males ali. Temos também a Mesopotâmia como exemplo, e lá existem as tabuletas, que são de barro e tudo mais. Só que nelas existem algumas inscrições que, claro, lançavam maldições ali contra ladrões ou inimigos. E por fim a gente vai citar, acho uma parte que eu gosto, que é a Europa medieval. Eu gosto do assunto. Basicamente isso. São amuletos, armas amaldiçoadas, ligados ali à necromancia e, enfim, rituais, né, gente? E claro, existem muitos outros exemplos que, bem, muito famosos hoje em dia, como por exemplo, a Annabelle, tem também um espelho muito famoso, enfim, tem muitos itens, mas eu quis trazer itens que a gente não tem tanto conhecimento assim, vamos dizer assim. Não seja tão famoso. É famoso, mas não é o que está muito na mídia. E é claro que existem consequências atribuídas a esses objetos, como por exemplo, mortes inesperadas, acidentes estranhos, doenças súbitas, falência, suicídio. Gente, não falta, infelizmente. Mas existe aquelas menos, né? Vamos dizer assim, aquelas que são menos, que é a sensação de frio, peso, dor de cabeça, fadiga, que é uma fadiga ali constante perto do peito. Não, perto do peito não, perto do objeto, perdão. Sem contar também com pesadelos recorrentes, aparições e, claro, não pode faltar atividades paranormais. E essas atividades geralmente é uma opressão energética, uma sensação ali de ser observado, mas você tá sozinho, não tem ninguém, mas você ainda sente que tem alguma coisa ali. Também, né, existe casos graves como, por exemplo, possessões, ataques espirituais e também, gente, vale citar que tudo isso varia muito, sabe? A intensidade e tudo mais, porque é muito sobre o que tem naquele objeto, sabe? Por exemplo, se um objeto foi consagrado a um demônio, o ataque espiritual contra a pessoa que possui aquele objeto vai ser assim, surreal, entendeu? Então, tipo, se foi apenas ali no ritual, talvez seja algo bem menos, mas eu recomendo não ter, e se alguma coisa estiver acontecendo, é só, acho que se livrar, talvez ajude. Eu não sei, eu nunca tive nem quero ter. Outra coisa que eu esqueci de citar é sobre as questões de espíritos ligados ao objeto. Geralmente a gente já sabe que tem espírito que não aceita ali a própria morte ou as condições que ela morreu. E essas entidades que ficam ali, elas acabam usando esse objeto como uma âncora. Então, nem é recomendável você ter um objeto de uma pessoa que já faleceu. Mas de qualquer modo, se nada aconteceu, eu espero que nada aconteça se você tiver um. O que eu não citei aqui no vídeo, e eu vou citar agora, é sobre rituais de purificação,
Geralmente é usado água benta, incenso, sal grosso, fogo ou até mesmo a terra. Uma coisa que eu não sabia. E claro, quem geralmente faz isso é padres, xamãs, monge, enfim. Eu acho que aqueles que têm um certo poder espiritual ou que têm uma carga positiva espiritualmente para poder neutralizar esse tipo de mal. Também existe os amuletos protetores, que é o talismã, o pentagrama, o crucifixo, ele muito usado. Por fim, a gente vai citar a destruição do item. Como é feito a destruição do item? Você já se perguntou? Então, a destruição de um item, ainda mais, a gente tem que ver o grau desse item, porque isso influencia muito. Por exemplo, se ele foi consagrado a um demônio, então vai ser muito mais difícil de você conseguir destruir ele. A consequência dele pode gerar muitas outras coisas na sua vida. Claro, se isso for feito de forma inadequada, tá? Tem que saber se livrar de forma adequada. Mas, claro, em casos extremos, o item ele é enterrado, queimado em um local sagrado, tá bom? É isso. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Eu gostei de estar aqui. E se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você já é inscrito, deixa o like. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!